Olá, querido, graça e paz. Que Deus esteja abençoando a sua vida e abençoando também toda a sua família com você. Vamos agora com mais uma devocional no Salmo de número 119. Lembrando sempre, estamos dando voz às palavras escritas pelo reverendo Anderson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana da Vila Celeste. Que bom nós podemos juntos aprendermos neste salmo tão belíssimo, salmo de número 119. Hoje nós vamos ler do versículo de número 17 ao versículo 24, vai ser a nossa devocional. O reverendo Anderson dá como tema essa porção, um grande propósito para viver. O salmo de número 119, do versículo de número 17 a 24, diz assim: Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpastes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tire de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Qual o maior desejo da sua vida? Qual que é o maior desejo da sua vida? Geralmente temos muitos planos, não é assim? Muitos planos. Nos esforçamos para realizar esses planos. Muitos são os objetivos que as pessoas têm durante toda a sua vida. Estudar, casar, adquirir a casa própria, enriquecer, etc, etc. Muitos têm como objetivo estudar e se formar, não é assim? Muitos. Outros têm o desejo de encontrar alguém com quem possa compartilhar toda a sua vida, não tem? Há quem não canse de trabalhar com o propósito de se enriquecer. Conhece alguém assim? Não para de jeito nenhum, quer ficar rico. Querido, ter planos para a vida é importante, mas é preciso verificar a prioridade em cada situação. Salomão diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Em nosso texto, o salmista nos mostra o seu grande propósito: viver para observar a palavra de Deus. Este é o seu objetivo maior. Ele revela isto nessa porção do Salmo. Assim como o salmista, deve ser um grande objetivo também em nossa vida, viver de acordo com a palavra de Deus. Vejamos o ensino aqui do salmista. O que o salmista pede no versículo de número 17? Que o Senhor lhe conceda vida. O versículo 17 diz assim: Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. O salmista reconhece que a vida é graça de Deus. É Ele quem nos concede a vida e tudo mais. Para que ele pede vida? Para ter mais tempo para ganhar dinheiro? Para concluir alguma obra que ele começou? Não. Ele quer vida para continuar a experimentar, continuar experimentando a direção da palavra de Deus em sua vida.
para viver em obediência, para colocar em prática tudo aquilo que ele tem aprendido da palavra de Deus. Ele tem percebido quão importante a palavra de Deus tem sido na sua vida, e ele quer viver mais dias com este propósito, observar a palavra de Deus. Já pensou nisso? Em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 24, Moisés diz que o Senhor exige de nós, ou exige que nós guardemos os seus mandamentos para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida. Dá uma lida depois. Deuteronômio capítulo 6, versículo 24. Você consegue compreender isto? Isso faz sentido para você? Que a exigência de Deus é para o nosso próprio bem? Imagine, por exemplo, um adolescente querendo ouvir seus amigos e seguindo no caminho das drogas. Se ele não compreender que a exigência de seus pais é para o seu bem, ele poderá seguir por um caminho que irá destruir a sua vida. Infelizmente, muitos têm destruído as suas vidas. Estabeleça esse propósito para a sua vida, o propósito de observar cada dia mais a palavra de Deus, colocando-a em prática. O que o salmista pede no versículo de número 18? Que o Senhor lhe desvende os olhos para contemplar as maravilhas da lei. O verso de número 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O que ele reconhece quanto à lei? Conforme aí o versículo 18. Que ela é maravilhosa, que contém ensinamentos maravilhosos para nós, que a Escritura tem revelações maravilhosas sobre Deus, os seus atributos e o seu propósito para com o seu povo. Mas, muitas vezes, o pecado nos impede de ver. Ele está reconhecendo que o problema está nele. São os meus olhos que são incapazes. Por isso ele pede ao Senhor que desvende os seus olhos, porque ele reconhece que a sua natureza pecaminosa o impede de contemplar as maravilhas da lei. Portanto, ele precisa da graça de Deus. Isso também, querido, pode acontecer conosco, pois podemos não perceber as maravilhas da palavra e não nos deleitarmos nela. Por isso, precisamos orar como o salmista: desvenda os meus olhos. Aliás, deveríamos clamar com toda a força do nosso coração: desvenda, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A leitura da palavra de Deus tem sido enfadonha para você? Se tem sido, querido, peça ao Senhor que desvenda os seus olhos. Terceiro, qual o desejo do salmista no versículo 20? Ele deseja incessantemente os juízos de Deus. Ele diz assim: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. O que ele quer dizer com juízos? Já parou para pensar nisso? São os julgamentos de Deus. Por que ele deseja isso tão profundamente? É porque eles servem de advertência para que se evite o pecado. Qual o significado disso? É o reconhecimento do Senhor como justo juiz de todos os homens. Reconhecimento do Senhor como reto juiz
de todos os homens. Conforme o versículo 21, quem está debaixo desse juízo? Olha aí para o versículo 21. Quem está debaixo desse juízo? Os que se desviam dos mandamentos. Ele diz: increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. É perigoso desviar dos mandamentos do Senhor. As trombetas do Apocalipse são sinais de advertência para os crentes. Deus fará justiça e de alerta para os ímpios. Se arrependam. Você tem guardado a palavra do Senhor ou tem desviado dela? Como é que está a sua vida? Por último, quarto lugar, o versículo de número 23. O que os príncipes fizeram? O salmista diz: falaram contra mim. O versículo 23 diz: assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Os príncipes falaram contra o salmista. Mas qual foi a reação do salmista? O que ele fez? Conforme o versículo 23, ele diz: considerou os decretos de Deus. Ele considerou a palavra de Deus. Ele não se deixou levar por seus sentimentos de vingança, nem por suas emoções, mas pela palavra de Deus. Não reagiu com ira, nem se deixou dominá-lo. Com isso, o que ele evitou? Retribuir o mal com o mal. Por isso, o salmista reconhece a palavra de Deus é o grande motivo para ele viver, pois ele tem direção segura. Querido, uma pergunta para você. Você tem tido esse grande motivo em sua vida? O motivo, o propósito de meditar na palavra de Deus e ser orientado e guiado por ela? Como que está a sua vida? Será que você tem realmente amado a palavra de Deus, tem tido prazer nessa palavra, tem entendido a importância da palavra de Deus para a sua vida, para nortear a sua vida, para dar direção à sua vida? Meu desejo é que assim seja na sua vida. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus esteja aplicando essa palavra ao seu coração, abençoando o seu dia e abençoando junto com você também toda a sua família. Que esta devocional possa estar alimentando a sua alma para a glória de Deus. Fique na paz, fique com Jesus. Um grande abraço.